Deus não precisa fazer você mostrar para todo mundo que você é cheio do Espírito Santo. Para você estar nos estudos, está aprendendo a palavra, está orando a Deus, está jejuando, está buscando o Senhor, está clamando a Deus, não reclama, sempre está lá firme. Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Você é cheio do Espírito Santo. E vamos falar nesta noite do tema recebendo o Espírito Santo. Nosso Deus e Pai de nosso Senhor e sumo sacerdote Jesus Cristo, a honra e a glória te pertence. Aqui estamos, meu Deus, diante da tua providência, e o quanto o Senhor tem sido nosso Deus e nos dado a oportunidade de sermos, Pai querido, mais contemplados pelo poder da tua glória, em nome do Santo de Israel, e na cruz tornou-se o nosso eterno sacerdote glorioso. Amém. Na palavra de Deus, Atos capítulo 2, versículo 1, leamos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. Ó Deus da nossa salvação, Ó Deus da nossa salvação. eu te agradeço Eu te agradeço por sua palavra por sua palavra. nesta noite. Amém. Meus queridos irmãos, na palavra de Deus, estamos reunidos mais uma vez. Eu quero agradecer todos os nossos inscritos aí no YouTube que têm honrado o nome do Senhor juntamente conosco. Quero agradecer vocês que têm participado, que têm estado conosco sempre. Isto é as bênçãos de Deus que está acontecendo. Não é à toa que o tempo todo estamos presenciando bênçãos acontecer. Amém? Recebendo o Espírito Santo. Houve uma profecia que marcou aquele dia? Sim. Houve uma profecia que marcou aquele dia. O Espírito Santo de Deus deveria descer para ficar conosco. E a palavra disse que ele ficaria sobre toda a carne. É o versículo que vamos ler logo mais. Então, queridos irmãos, hoje parece que houve uma confusão por parte do homem religioso. E vamos tirar as dúvidas e toda e qualquer heresia que houver nesse meio. Amém? Porque aqui nós, filhos dos filhos de Israel, antissistema, nós anunciamos o Evangelho eterno, onde o qual é a nossa salvação. O Evangelho que chegou recentemente, após as profecias terem se cumprido. Agora, não se trata mais de um Evangelho comum, porque o povo do arrebatamento precisa ser bem informado. E como vocês veem, como vocês próprios são testemunhas, esse Evangelho não traz muita informação para as pessoas. Hoje abordaremos um estudo bem controverso, tá? Vocês vão ter noção de um estudo bastante controverso hoje, tá? Eu quero dizer para o religioso, não estou falando para você que já está acostumado a ouvir a palavra de Deus. Quem está acostumado a ouvir a palavra de Deus sabe muito bem que estamos falando aqui e provando nas Escrituras o que não deve e o que se deve pregar, né? Glórias a Deus. Após uma análise aprofundada, é possível notar
heresia nele. Mas a igreja insiste nessa prática. Tá? Então, irmãos, você anunciar a palavra com heresia é bastante difícil. Recheado com um pouco de Bíblia, as pessoas não percebem a heresia. Mas aqui nós sabemos que a heresia ela vem disfarçada no meio do texto bíblico, no meio de qualquer palavra que você possa imaginar. A heresia ela não vem 100% heresia. Assim também foi no Éden, né? Satanás ele não veio 100% Satanás, ele veio também um pouquinho de Deus. Se você comer esse fruto, conhecerás o bem e o mal. Aí vem um pouquinho de diabo, né? E sereis como Deus. Então já não percebe muito só o diabo, né? Também vem um pouquinho de Deus. Então a heresia é de igual modo. Ela vem um pouquinho de Deus e um pouquinho de diabo. Tá? E as pessoas pensam que está pegando as coisas de Deus e ele acaba levando todo o pacote para casa. Né? Ele comprou uma cesta básica para casa. Né? Levou para casa a cesta básica. Infelizmente é isso aí. E aqui nós temos que levar o que é bom para casa. Né? A palavra de Deus sem filtro, a palavra de Deus gloriosa, a palavra de Deus realmente que nos traz conhecimento verdadeiro. Porque o erro veio porque o povo perdeu o conhecimento. O Senhor diz que meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Amém? E aqui nós adquirimos conhecimento para não perecer. Amém? Glórias a Deus. Apesar do alerta entregue pelas tribos dos filhos de Israel, porque estamos alertando, não é verdade? A insanidade segue repetida por eles. Então, continua repetindo, não está nem preocupado. E tem pessoas que sabem do conhecimento que temos, que anunciamos, ainda tem a audácia de fazer com que os irmãos saiam da faculdade e voltem para a primeira série de novo. Né? Sabe o que é isso? É você ter conhecimento do Evangelho eterno e querer que você cumpra ainda aquele evangelinho que está lá há muito tempo atrás. Né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, quando alguém chamar para você, eu fulano, é o seguinte, é justo você estar numa faculdade e você voltar para a primeira série? Eu não, então eu ir para lá, vai acontecer isso comigo. Né? Diferente de você, nós podemos ajudar você a compensar a primeira série para a faculdade e você vai entender. Tá? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Dessa forma, a triste ideologia ostenta seu próprio ego. Então, irmãos, essas ideias aí, ela é somente para levantar o ego, né? A boa formação das pessoas. Não é para nada. Tá? Você vê que é duas coisas que alguém que leva o evangelho comum, ele leva para casa. Ele leva a fama, ele leva o dinheiro. Tá? E se ele vier e não levar dinheiro e nem fama, ele não volta mais nunca. Nunca mais ele volta. Bom, se eu estiver errado, devo lhe corrigir nos comentários. Alguém que estiver me ouvindo, tá? Devo lhe corrigir nos comentários. Se eu estiver errado. E se você tiver prova bíblica que eu escreve essa palavra aí, eu estarei pronto para retratar e até mesmo pedir perdão. Mas se não tiver, é obrigado a aceitar toda a veemência. Né? Louvado seja Deus. Os irmãos recentemente levantados anunciam o Evangelho eterno. Nós temos em Israel, anunciamos o Evangelho eterno. É verdade? Glórias a Deus. Cumprindo assim a vontade do Eterno. Tá? Então, meus irmãos, para que isso tudo aconteça, é preciso cumprirmos a vontade do Eterno, ou do Senhor Jesus. Amém? Atos capítulo 2, versículo 2. De repente veio do céu
Um som como de um vento ventivo impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. O vento impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados. Você vê aqui que no Evangelho Eterno ele achou aquele capitão em que estavam assentados. Você sabe o que significa essa palavra, em que estavam assentados? Muita gente pega onde que estavam sentados. Você pegar a palavra sentados é uma coisa, assentados é outra. Se você pegar o verbo sentar e o verbo assentar, já são verbos diferentes, né? Então eles estavam assentados. O que isso quer dizer? Isto prova que eles já não queriam mais sair do cenáculo. Eu vou sair daqui com a minha bênção. Aleluia. Eu não vou sair daqui, eu estou assentado aqui. Eu estou instalado aqui, eu estou já pronto aqui. Eu não vou sair daqui. Eu só vou sair com o Espírito Santo na minha vida. Aleluia. Aleluia. Eu estou assentado. E todos unanimemente, segundo a palavra, estavam no mesmo propósito. Nós vamos sair daqui quando o Espírito Santo descer sobre nós. Agora vai lá saber quanto tempo aqueles irmãos ficaram lá. Você acha que eles iam para casa, ficavam lá, talvez levavam o almoço, a janta para eles, né? Às vezes, tudo bem, mas eles não saíram dali até que fossem cheios do Espírito Santo. Encheu toda a casa em que estavam assentados, tá? Não é? Eles estavam sentados. Orou, eles receberam o poder sentados. Não é isso. Eles estavam assentados. Agora, a posição deles, nós não sabemos. Às vezes alguns de joelhos, às vezes alguns sentados em qualquer lugar, outros em pé. Assim, é a posição física deles. Eles estavam numa condição de assentados. Eles estavam ali prontos para receberem o Espírito Santo. Eles estavam assentados. Amém? Glórias a Deus. Então já não é dúvida para ninguém, certo? O profeta Joel disse que viria o Consolador, o Espírito Santo, e ficaria sobre toda a carne. O que é bem diferente do termo habitar nela. Tá? A palavra sobre é acima. E a palavra habitar é dentro. Amém? Tá? O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele está sobre toda a carne. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele fica à disposição para quem quiser buscá-lo. Tá? Se você quiser buscá-lo, você terá ele com você. Se não quiser, você vai ter ele sobre você. Por isso falo sobre toda a carne. Carne esta que está incluído qualquer ser humano que professa ou não professa religião. Tá? Qualquer ser humano que professa uma religião modesta ou uma religião mais agressiva ou uma religião mais, digamos assim, social, né? Então, não importa, ele estará sobre toda a carne. Glórias a Deus. Sem dúvida, a heresia predomina ao falarem que todos receberão o Espírito Santo. Não, todos não receberão o Espírito Santo. Ele estará sobre ou acima de toda a carne, mas nem todos receberão o Espírito Santo. Glórias a Deus. Aí é uma heresia, tá bom? Então a palavra sobre é acima. A palavra sobre não é dentro de alguém. Então, se ele fosse dentro de alguém, todos teriam o Espírito Santo. Mas como é sobre, nem todos terão o Espírito Santo. A palavra é clara ao dizer que ele fica acima de todos.
aguardando ser invocado para fazer daquele sua morada. Então, você quer invocá-lo, você fará dele, ele fará de você uma morada, ele vai morar em você. Você será templo do Espírito Santo. Agora, para invocar o Espírito Santo, não é de qualquer maneira, principalmente agora com as profecias cumpridas. Tá? Com as profecias cumpridas, você tem que buscar o Espírito Santo de uma forma mais entendida para que ele venha. Tá? Porque não vai ser de qualquer forma bater o dedo como se o Espírito de Deus fosse qualquer coisa, não fosse o Senhor. Tá? Como se ele fosse qualquer coisa, bater o dedo ele tem que vir. Não, não é isso não. Aí eu fui ao púlpito, eu recebi, eu levantei minha mão, eu batizei, eu fiz isso, fiz aquilo, e agora o Espírito de Deus é obrigado a vir um passo de mágica. Não. Você vê que tem uma burocracia muito grande quando se fala de tribos dos filhos de Israel, até no começo. Você vai ver aí agora na tela. No livro de Atos 3,19, você sabe disso. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados nossos pecados. E venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então você já parou para pensar o que esse versículo representa? Que não é um estalo de dedo, um passo de mágica, não, nada disso. Arrependerem e converterem para que seja apagado nosso pecado. E depois vem a presença do Espírito Santo. Então não é um passo de mágica, como disseram. Isso é uma heresia, tá? Que deve ser desvendada e abominada. Tá? Então o Espírito Santo não é qualquer Espírito Santo. É claro que Paulo fala de um outro Espírito Santo, né? E nós aqui retratamos com o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo é um, que é o do céu, o Consolador. Agora o Espírito Santo aí, agora meu filho, não quero nem saber desse camarada. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Né? Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos serão sonhos, os vossos jovens terão visões. Aí se vê que a palavra de Deus há de ser, né? E depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Claro, aqueles que quiserem eles para habitar neles, né? E quem não quiser, meu irmão, o Espírito vai estar na frente, vai estar ali. Mas não quer dizer que está sobre toda a carne, que toda a carne será salva. Tá? Louvado seja Deus, não existe isso. Em Atos dos Apóstolos, a profecia de Joel se concretizara. A realidade é, os judeus não imaginavam acontecer aquilo no dia de Pentecostes. Você pensa que os judeus queriam que acontecesse aquilo no dia de Pentecostes? Não. Foi a pior humilhação para os judeus acontecer esse evento de Joel no dia de Pentecostes. Por quê? Porque eles eram acostumados a pregar as suas heresias, as suas leis, as maionetas, eram acostumados a pregar os seus belos costumes, as suas doutrinas enfáticas, eram acostumados a levar as pessoas para um tipo de engano que sempre estavam ali acomodados, né? Mas agora aconteceu diferente. Parece que o Espírito Santo não respeitou a vontade deles, porque era óbvio que o dia que o Espírito Santo viria teria que ser um grupo de pessoas muito grande. E que dia seria esse? O dia de Pentecoste, onde todos estavam reunidos. E o que é o Pentecoste? É um avivamento? Não. Heresia. Essa palavra chama heresia. Ah, mas eu sou a igreja do Pentecoste. Heresia. Né? Tudo é uma heresia.
Tá? Porque Pentecoste é a festa da colheita, uma oportunidade encontrada pelo Espírito Santo para reunir o povo ali em Jerusalém, uma grande massa humana de todas as nações estavam lá, fazendo o quê? Cumprindo as primícias da colheita no dia de Pentecoste. Tá? Então acontecia isso no dia de Pentecoste. Glórias a Deus. Então as pessoas não sabem que Pentecoste é simplesmente uma festa judaica que acontecia de ano em ano. Tá? E hoje virou uma festa de avivamento. Né? Não sei onde replicaram esse tipo de palavras. Louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus. Tudo começou com os irmãos reunidos no cenáculo, suplicando a Deus. Quando ainda sentados, veio um som como de um vento veemente e visitou a todos. Logo, uma multidão aproximou do recinto, onde os fiéis clamavam a Deus. Então você vê aí, irmãos, por que aquele povo aproximou do recinto? Porque aquele barulho daquele vento veemente, eu acredito que soou na cidade inteira. Então todos se aproximaram daquele lugar. Ô pastor, mas como que pode todos ter aproximado daquele lugar? Você acha que estaria ali 3.000 pessoas prontos para receber o Senhor? Não. Porque tinham ali aproximadamente, vamos colocar ali 20.000 pessoas ali em frente do cenáculo. É uma multidão que não dá para contar, né? Muita gente. Então ali por quê? Porque ouviram muito longe algo diferente daquilo acostumado, né? Então foi aonde que vieram ali para ver o que estava acontecendo, que não era costume acontecer, né? Estava acontecendo um vento veemente, impetuoso, estava ali naquele lugar. De repente viram línguas repartidas como de fogo pousar sobre eles, e subitamente foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar na língua daqueles que visitavam Israel naquele dia festivo dos judeus. Tá? Agora veja bem, meus irmãos, preste bem atenção, que é muito importante. Viram, não é ouviram, tá? Não é ouviram. Ouviram é uma coisa, aí seria palavras. Viram significa uma visão. Viu? De olhos abertos, tá? Viram línguas repartidas como de fogo pousar sobre ele. Línguas repartidas não é vozes, não é ouviram, é viram, tá? Então ver é uma coisa, ouvir é outra coisa, tá? Não é línguas, eu falo, você responde, não é essas línguas repartidas, não é eu falo, você responde, isso existe atualmente na religião, não é esse tipo de línguas repartidas. Daqui a pouco vamos saber o que significa. O apóstolo Paulo diz bem claro, né? Hoje é comum haver língua de anjo, mas o apóstolo Paulo falou bem claro: ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Sem amor, para mim não aproveitaria. Ainda que eu falasse, quer dizer, ele se viu impossível falar a língua de anjo, mas hoje pode falar, porque afinal todo mundo é mais santo do que Paulo, né? Todo mundo é mais preparado do que Paulo, né? Hoje todo mundo pode ir para o céu. Paulo foi ao paraíso e foi obrigado a receber um espinho na cara para não falar o que estava no paraíso. Mas hoje todo mundo vai para o céu e pode falar tudo, né? Então vocês perceberam como funciona a coisa? Então vocês veem que a heresia está aí diante de todo mundo. Por mais que você pense que não existe, existe. A heresia está aí. E somente o Evangelho Eterno pode colocar elas
à vista de todo mundo. Tá? Agora você vai procurar um lugar de heresia, um lugar de engano, um lugar de mentira, para quê? Para se perder? Não tem como, né? Vocês veem que eu não estou combatendo contra a igreja de ninguém, tá? Eu estou aqui mostrando o que pode e o que não pode ser pregado, tá? Agora cada um segue o seu itinerário. Nós aqui não estamos aqui para mudar o itinerário de ninguém. Estamos aqui para mostrar a verdade que deve ser falada. Amém? Então, irmãos, foram vistas línguas repartidas como de fogo. É como você vê, né? O simples raio de línguas como de fogo, né? Como que é uma língua de fogo? Ele sobe, depois ele vai ali e vira fumaça, não é isso? Desaparece, vira fumaça, né? Mais ou menos isso. Só que lá não tinha fumaça. E essa língua, em vez de ela subir, elas desciam, desse mesmo jeito, chegavam sobre eles e desapareciam. Tá? Era como língua de fogo, é como você vê uma língua de fogo, porém azul, né? Que é tudo celestial, acho que indica tudo azul, né? Não vai ter nada vermelho, mas é a mesma coisa, como língua de fogo que movia em visão. Não era algo que era ouvido, mas algo visto. Amém? Então você que está me ouvindo, daí, sua liderança está pregando aí esse tipo de coisa, é claro que ele, para ele manter-se no poder, ele vai dizer que isso que é heresia. Mas você, claramente, pode falar isso dentro da palavra de Deus, tá bom? Não se deixe enganar. Atos, capítulo 2, versículo 3. E foram vistas por eles língua repartida, com que de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. Então vocês veem, como eu já disse, vem de cima. Então, para pousar sobre cada um deles, aquelas línguas repartidas, pousar sobre eles, era algo vindo do céu que pousava sobre eles, e não algo que saía da boca deles que pousava sobre o outro. Não tem como, né? Então, não tem como algo sair da boca e pousar sobre o outro. Não tem como. Então algo vinha do céu e pousava sobre cada um deles. Eles, tá bom? Além de ver, vocês veem que pousavam. Então essas línguas vinham de fogo, como de fogo, né? Lá de cima. Louvado seja Deus. Então essas são as realidades que é preciso ser apresentadas. É inaceitável, mas disseram que os irmãos estavam embriagados. As pessoas lá fora diziam que estavam embriagados, né? Porém, eles foram exortados na própria língua deles, na própria língua que blasfemavam falando isso. Então, o Senhor tomou a boca de cada um dos irmãos que estavam ali e começou a falar na língua daquelas pessoas que eram de outros países, que estavam visitando Israel, e inclusive alguns deles que disseram: olha, estão embriagados, estão mortos, em outras Bíblias cheios de mosto, em outras Bíblias cheias de vinho, né? Então eles estão dessa forma. Mas preste bem atenção que vocês vão entender mais. É óbvio que se arrependessem e autenticassem o sacerdócio de Cristo, seriam perdoados. Na atualidade, existe ainda quem repudia o sacerdócio do Senhor e nunca arrepende da tão cruel insanidade. Tá? Agora preste bem atenção, vocês, é importante entender isso, tá bom? Eles ouviram que estavam blasfemando, falando dessa forma. Estavam cheios de embriagados, cheios de gosto. Então, e hoje, as pessoas pegam o sacerdócio de Cristo e o que menos fazem é arrepender. Arrepender. Como você acha que a pessoa acha que aceitou Jesus? Até agora ninguém disseram para você qual é o Jesus.
É porque se você perguntar, vai dizer que é cristão, né? Mas, será mesmo? Atos capítulo 2, versículo 13. E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho. A maioria que participara da festividade pentecostal em Jerusalém era de outras nacionalidades. Esses vieram agradecer a colheita que Deus concedera. Tá? Nós estávamos ali agradecendo a Deus pela colheita. Todo ano eles faziam isso no dia de Pentecoste. Só que naquele ano foi diferente. As coisas começaram a mudar. Acredito que o dia de Pentecoste, acho que foi o último dia que fizeram aquela comemoração tão assim atrativa, né? O último ano, porque desde então começaram a entender a verdadeira palavra, que Pentecoste era apenas uma festividade, não era mais nada. Só faz pena porque cada dia mais que as pessoas aproximam do fim e mais adquirem conhecimento, mais tem o Pentecoste mais vivo na sua vida. E o Pentecoste era apenas uma tradição judaica. Tá? Que é um costume que eles tinham de ano em ano. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muitos, ouvindo a palavra, perceberam que não bastava ser apenas ouvintes, precisava algo mais. Assim que escutaram os irmãos magnificarem a Deus, se ajuntaram a eles, reconhecendo o sacerdócio de Cristo. Então você sabe que muitos deles reconheceram o sacerdócio de Cristo após ouvirem magnificarem a Deus na própria língua. Tá? Então você vem lá da Mesopotâmia, a sua língua, ninguém sabe nada, e tem alguém ali falando a sua língua, magnificando a Deus, totalmente diferente do tradicional judeu. Então realmente a única coisa que eles procuraram saber foi o quê? Quem são esses homens? Quem são eles? Porventura estudaram alguma língua? Não. Esses homens são pescadores, são cananeus, são indoutos, analfabetos. Mas como falam então a minha língua? E aí descobriram realmente que o Pentecoste era apenas um costume judaico para atrair mais condição financeira. Apenas isso. Até o momento que os meus amigos e irmãos descobrirem que a igreja também faz parte do mesmo índice. E o dia que você descobrir, você vai ver que a realidade é bem diferente daquela que prepuseram no seu coração. Glória a Deus. Lembrando que fico à disposição de todos que quiserem saber alguma coisa. Tá? Louvado seja o nome do Senhor, sumo sacerdote eterno. Atos 2, 11. Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Então, eles estavam atônitos, admirados, porque eles diziam, os dois irmãos, né? Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das coisas de Deus. Então vocês veem que essas palavras estavam ali. Tem mais países, nós colocamos dois aqui, porque para não ficar tão extenso, né? Mas tinha muita gente lá e ouviram nas suas próprias línguas uma forma diferente que Deus estava aprovando. Que o judaísmo, que era o sacerdócio de Levi, já havia acabado. E agora reinava o sacerdócio de Cristo. E daqui a pouco aparece Pedro, magnificando a Deus, o sacerdócio de Cristo. E dizendo que o sacerdócio de Cristo era o que estava chegando. Aí foi a conta dada para o povo entender. Primeiro ouve magnificar a Deus na sua própria língua. E o que o outro fala. Aí uma coisa encaixa com a outra. E o que é que as tribos dos filhos de Israel têm nos dias atuais? Acompanhar ou prosseguir aquilo que no curso da história, como já sabemos, em 325, no concílio de Nicéia, foi barrado.
para então dar início à tão famosa igreja nos confins da terra. Então agora, meus queridos irmãos, as tribos de Israel, após as profecias terem se cumprido, elas voltaram novamente, agora estão espalhadas também na terra. E quem é que rege as tribos dos filhos de Israel nos dias atuais? Quem que rege? Os 144 mil. Aleluia. Tá? Que atualmente estão sendo selados e que já está prestes a terminar esse número de ser selado. E assim que terminar, a surpresa vai ser desagradável para o religioso que atua como disfarçado de livre. Tá? Louvado seja Deus. Naquele dia, aproximadamente 3.000 almas receberam Cristo, o sumo sacerdote. As pessoas cheias do Espírito Santo não precisam falar outras línguas para os homens verem, tá? Então, as pessoas têm que saber que não precisam falar em língua para as pessoas saberem que você é cheio do Espírito de Deus. Quantas pessoas falaram língua e falam língua que hoje está enchendo de cachaça, bebendo, fumando droga e fazendo isso, fazendo aquilo? E cadê o enchimento? Quem é cheio do Espírito de Deus? Não são aqueles que permanecem ouvindo, obedecendo a palavra de Deus? Esses são cheios do Espírito Santo. Tudo bem que se Deus te der alguma língua para ser falada, que ok, mas não precisa provar para ninguém. Ser cheio do Espírito Santo é você aceitar o Evangelho eterno. É você receber o sacerdócio de Cristo na sua vida. É você manter a sua vida com Deus. É permanecer obedecendo a palavra de Deus. Isso quer dizer sem que Deus coloque a mão em cima de você. Isso é cheio do Espírito de Deus. Porque se for Deus colocar a mão, toda vez que você fazer uma coisa errada, Deus colocar a mão, isso não é cheio do Espírito de Deus. Você está andando com um carrinho de mão, andando no empurrão. Então o que é preciso fazer? Você tem que ser uma pessoa espontânea. Isso é cheio do Espírito de Deus. Aquela pessoa que está pronta para Deus ao deitar ou levantar. Ou ser chamado por Deus pela meio da noite, faça a obra de Deus e não reclame. O que reclamou, não fez. Para Deus, não fez. Veio uma prova, reclamou, para Deus, você não está aceitando a prova. Porque não aceitar a prova é ser inércio. Como disse Jó, eu recebo bênção de Deus e não vou receber as provas? Então, de qualquer forma, temos que aceitar. Agora, fala, Senhor, tu sabe até quando teu filho aguenta, Só tenho certeza que o Senhor não vai colocar coisas nas minhas costas que eu não aguente carregar. Porque o Senhor é bom, diferente de Satanás, que joga lá com a pedra de coisa que dá lá em cima da pessoa e isso não é nada na pasta. Louvado seja Deus, Então a função de Satanás é isso, colocar o que nós não aguentamos carregar, mas o nosso Deus é diferente, tá bom? Glórias a Deus. Louvado seja. Se somos abençoados, é porque deixamos as lamúrias desse mundo para obedecer Jesus. É heresia afirmar que, para ser cheio do Espírito Santo, precisa falar língua estranha. É heresia. Tá? Ele está cheio agora porque ele falou língua estranha. É heresia. Tá? Então, não existe isso. Deus não precisa fazer você mostrar para todo mundo que você é cheio do Espírito Santo. Você está nos estudos, está aprendendo a palavra, está orando a Deus, está jejuando, está buscando o Senhor, está clamando a Deus, não reclama, sempre estará firme. Deus em primeiro lugar, segundo, as demais coisas serão acrescentadas. Aí você é cheio do Espírito Santo. Essa é uma forma que você prova para você mesmo que você é cheio do Espírito Santo. Pastor, mas eu gosto de, eu vou de carrinho de mão. Um dia eu estou lá em cima, um dia eu estou para baixo do chão, e assim sucessivamente. Então você não é cheio ainda do Espírito Santo, tá bom? Mas precisa, tá? Precisa buscar o Espírito Santo enquanto ainda resta tempo.
1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 27. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Então preste bem atenção. Qual é a língua estranha que se interpreta? É fácil. É língua de anjo? Não. Não é língua de anjo que se interpreta. Língua que se interpreta é língua nossa nativa. Então, língua que se interpreta, por exemplo, tem dois aqui, tem muita gente visitando de outros países aqui, por exemplo. E Deus tem mensagem de Deus para aquelas pessoas de outros países aqui. E eles querem ouvir a palavra de Deus e não estão conseguindo entender a palavra de Deus. E Deus dá uma língua estranha para aquela pessoa que fala e para os irmãos que ouvem. Mas é uma língua nativa daquela pessoa. Ou se aquele irmão que veio, ele vai pregar a palavra. 2 ou 3 que veio, tem que ser isso ou mais, menos, porque não pode ser muito, um de cada vez ainda. Ele veio falando, mas se não tiver intérprete, ele não tinha nem subir para pregar. Porque ele vai pregar ali e ninguém vai entender nada. Então ele precisa ter um intérprete. Irmão, você está pregando isso, isso e isso. Então a pessoa que está em Inglaterra aqui hoje, ele tem uma mensagem de Deus para falar, ele não fala o português. Ele tem uma mensagem de Deus para falar. A primeira coisa que tem, pergunta, tem intérprete? Não. Se não tem, não vai se falar. Para quê? Eu vou entender o inglês? Não vou entender. Não vai adiantar nada. Tá? Então, é isso que Paulo quis dizer. Bom? Glórias a Deus. A questão de língua de anjo, Paulo disse bem claro, ainda que eu falasse a língua de anjo, tá? Que não há necessidade de falar a língua de anjo. Para quê? Falar a língua de anjo para quê? Você tem esperança de ir para o céu ou quer ir para o céu agora? Porque aquela heresia de todo mundo quer ir para o céu sem morrer existe, né? É igual o irmão estava falando para mim, na Bahia, né? Ele disse para mim que, irmão, que vontade de ir para o céu, né? A pessoa falou que aquela vontade de ir para o céu. Aí no outro dia, deu uma dor de cabeça da pessoa, estava lá pedindo oração para todo mundo, não foi nem trabalhar, pedindo oração para todo mundo. Aí chegou para esse irmão, pediu oração, falou, irmão, ontem você falou que queria ir para o céu, aí eu vou oportunidade, a dor de cabeça já é bom. Não quero ir não, então, uma boa oportunidade você ir para o céu agora, porque a dor de cabeça é um bom início. Aí agora ele pulou fora, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então as pessoas, irmãos, eles desconhecem a verdadeira palavra de Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Não se pode afirmar que só falando língua estranha será cheio do Espírito Santo. Não se pode afirmar isso, tá? Não se pode afirmar. Mas é sinal. A Bíblia diz que quem crê no Senhor não corre atrás do sinal, o sinal corre atrás dele. Agora, se você não crê no Senhor, você corre atrás do sinal. Os sinais seguem os que creem. Então você crê no Senhor, então o sinal vai atrás de você. Você veio para ter um sinal para o seu marido, sua mulher, foi cheio do Espírito Santo porque falou língua estranha, então você não crê no Senhor. O sinal. Você sabe quando é seu marido, sua mulher cheia do Espírito de Deus? É quando ele e ela têm uma vida abençoada em casa. Quando ele e ela têm uma vida abençoada com os filhos. Isso é cheio do poder de Deus. Isso é cheio do Espírito Santo. Mas falar uma língua aqui dentro do templo aqui. Falar uma língua dentro do templo aqui. E chegar em casa e falar aquela língua perigosa lá. Né? Só porque não deu certo uma coisa, não deu certo outra dentro da casa. E falar uma língua perigosa lá, e começar a xingar, começar a falar isso, falar aquilo, dizer para mim que é cheio do Espírito Santo, isso foi um demônio dentro do templo, disfarçando de cheio do Espírito Santo. Que no Espírito Santo não tem nada, né? Não vou dizer que ele não tem o Espírito Santo sobre ele, isso aí eu não posso falar, porque está sobre ele, mas não dentro dele.
Dentro dele está pessoas de testemunho, pessoas que vivem a presença de Deus, tá certo? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Acreditar nisso é alimentar a heresia que procria a mentira. A data do Pentecoste era considerada a famosa festa dos judeus. O Espírito Santo naquele dia veio convencer os homens de seus pecados, dando início à obra da consolação na terra. Tá? Porque nós sabemos que o Pai é o Criador, Jesus é o Salvador, o Espírito Santo é o Consolador. Certo? Louvado seja Deus. Então, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, ele falou, rogou ao Pai, e o Consolador veio e está conosco para sempre. Amém? Glórias a Deus. As tribos dos filhos de Israel, após espiritualizadas, anunciavam Cristo ou sumo sacerdote. Tá? Então, quando as tribos dos filhos de Israel não eram espiritualizadas, ou território, anunciavam o Messias que iria chegar. Mas quando Jesus morre e a espiritualiza todas as tribos, tornando-se pregadores da verdade, que anunciam o Evangelho eterno, eles anunciam Cristo, o sumo sacerdote. Em alta velocidade, a palavra era pregada para muitas nações. Tiago, o apóstolo do Senhor, saudou-as pelo desempenho em Jerusalém e em toda a Judéia. Os desertados pregavam o Evangelho eterno e o sacerdócio de Cristo era anunciado. Aqueles que ouviam a palavra verdadeira recebiam a nova aliança e muita paz. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispensas, saúde. Agora preste atenção. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos, tem um acentinho lá, quer dizer, dirigida às 12 tribos que andam dispersas. Vocês notaram que eu estou falando de tribos espirituais? Porque as 12 tribos que não eram espiritualizadas, elas eram locais, e não pessoas que locomovem. Se andam dispersas é porque locomovem, então é pessoas. Então essas 12 tribos são pessoas que andam dispersas, quer dizer, anunciando o Evangelho eterno. E ele saudou essas 12 tribos. Então, o que eles fazem? Então, se as 12 tribos espiritualizadas andam dispersas, estão anunciando, o que estamos fazendo hoje, quando volta novamente as 12 tribos dos filhos de Israel. Assim que o Espírito Santo veio até o povo de Deus e começou a operar, os irmãos começaram a anunciar que antes viviam outro sacerdócio. Então os apóstolos, na hora do Pentecoste, no dia do Pentecoste, quando saíram do cenáculo, começaram a anunciar, olha, o seguinte, como vocês sabem que não estamos mentindo, vocês estão ouvindo magnificar o nome de Deus na língua de vocês, que é uma verdade, só que vocês têm que saber uma palavra. Antes nós vivíamos um sacerdócio, que era o sacerdócio transitório, o sacerdócio de Levi. Era um sacerdócio que ele foi criado para ser transitório e não para sempre. Mas agora o sacerdócio de Levi não existe mais. Cristo agora entrou no santuário dos santos, como vocês a testemunha, rasgou o véu do templo, Ele agora, aquele véu lá, representava o sacerdócio de Levi, agora não é mais. Cristo é de Judá.
sacerdócio agora é de Judá, tá? Não é mais o sacerdócio do Levi. E vocês têm que entender isso. E ele, o sacerdócio de Judá, ele é eterno. E Cristo, tornando sumo sacerdote, após vocês terem matado o Senhor, ele tornou sumo sacerdote e eterno. Agora não é mais Levi, tá? De Levi não existe. E as pessoas aderiram ao sacerdócio de Judá, que é o mesmo sumo sacerdote que nós pregamos aqui. E que a humanidade agora deve fazer o mesmo. Tá? A igreja representa o sacerdócio de Levi, ou a antiga aliança. E nós temos que entender isso, vocês têm que entender isso, que precisa pertencer a Judá, o sacerdócio de Judá. Não adianta vocês falar tanto em Jesus, porque os fariseus também falavam, e não aderiu o sacerdócio de Judá, fica continuando o sacerdócio de Levi, não vai adiantar. Vocês sabem o que aconteceu? Todo mundo sabe, os pregadores são bem atualizados nisso. O ano 70 foi um ano cruel, um ano difícil, porque eles levaram até aquele tempo o sacerdócio de Levi, enfeitando, empurrando lá, né, mas com a barriga, como diz o provérbio, no sacerdócio de Levi. Mas aí, o que Deus permitiu? Que o imperador entrasse e invadisse o templo, matasse todos os sacerdotes, né, e queimou o templo ainda, acabou com tudo. Por quê? Porque não era o sacerdócio de Levi mais, era o sacerdócio de Judá. Então, meus irmãos, é o que nós estamos vendo e presenciando em todo momento, tá certo? Vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Assim que o Espírito Santo veio até o povo de Deus e começou a operar, os irmãos começaram a anunciar que antes viviam outro sacerdócio. A tribo de Levi não era mais responsável pelo templo. Judá tornou-se tribo sacerdotal. Tá? É compreensível que na mensagem de Pedro, embora bastante extensa, dissera a origem do sacerdócio de Judá. Sabemos que tudo começou com João Batista batizando o Senhor no Jordão. Tá? Ao deixar as águas, ele não era mais o filho de Maria, mas o sacerdote. Tá? Preste bem atenção, você não precisar disso. Tá? Não sei hoje, não sei semana que vem, daqui 1 ano, 2 anos, preste bem atenção. 3 anos e meio, o mestre anunciou o Evangelho do Reino, o Eterno. Na sua morte, sucedeu o brado no sangrento madeiro, se tornando sumo sacerdote. Então vocês veem que no madeiro ele deu um brado. Ali começou a grande obra sacerdotal de Judá, e hoje aderimos esse sacerdócio. Vamos ver aqui o versículo em Hebreus capítulo 7, versículo 14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então, o nosso Senhor procedeu de Judá, e nunca Moisés falou de sacerdócio. Por quê? Porque o tempo do transitório é aquele. Não existe você estar vivendo, está começando ali o transitório ali, está começando aquela tribo de Levi transitório, e você fala, olha gente, a tribo de Judá vai ser... Não tem necessidade disso. Por isso que Moisés nunca falou disso. Né? Naquele lugar, a nova aliança, que era antiga, passou a se chamar Novo Pacto. Nesse período, o Senhor destituiu a lei ismaelita, tá? Por isso que fala religião, tá? Religar. Por isso que fala isso, viu? Porque quando o Senhor quebrou a lei ismaelita, então às vezes 25 eles ligaram novamente, deu o nome de religação ou religião, tanto faz. Por isso que ele religou novamente, porque o Senhor tinha quebrado o vínculo com o ismaelismo, mas aí ele ligou o ismaelismo de novo. Nesse período, o Senhor destituiu a lei ismaelita que predominava naquela nação, chamando-a de lei maldita. A partir daí, apenas os mandamentos foram considerados sagrados, o que os irmãos passaram a pregar com muita frequência. Tá? Então os irmãos começaram a anunciar os mandamentos sagrados.
Bom, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí, amados irmãos, vocês sabem que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tá? Agora, tem que engolir que Deus deu lei para Moisés, como eles colocaram lá, lei de Moisés, não sei o quê. Tem que engolir isso, não é fácil, né? É o que eles costumam dizer, né? Que Jesus é bom, o Pai não presta. Jesus perdoa e o Pai é carrasco. Então, Jesus quebrou a maldição da lei e o Pai deu a lei, né? Então fica nesse negócio aí. As pessoas esquecem que Bíblia é uma coisa, Escritura é outra. A Escritura é a carta magna de Deus. A Bíblia, carta magna de Constantino, e contém a Escritura. O que é Bíblia? Para qualquer pessoa que não tem nenhum entendimento cultural, ele pode saber o que é uma Bíblia. Uma coleção, uma biblioteca de livros. Livros estes que contêm frases clandestinas, que podem ser capturadas e colocadas no meio. E o que é uma Escritura Sagrada? É um livro santo de Deus, que não há erros, não há contradição, tá? Não há nada de errado nisso. Mas a Bíblia é diferente, tá? Então, eles erram falar a palavra Bíblia? Não. Agora, se falar de Escritura Sagrada que foi adulterada, então não pode. A Escritura Sagrada não é adulterada. É adulterada a Bíblia, tá? Que é uma biblioteca composta de vários livros. Em 325 foi feito isso, tá? Então não misture uma coisa com outra. Vamos falarmos o restante desses argumentos para concluirmos. Não foi argumento infundado que quase 3.000 almas foram convencidas pelo Espírito Santo ao receberem Jesus, o sumo sacerdote. O glorioso Espírito de Deus não convence espontaneamente, mas faz as pessoas entenderem a mensagem bíblica. Desde o Pentecoste, os que se converteram a Cristo, o sumo sacerdote, tornaram tribos dos filhos de Israel espirituais, tá? Então todas aquelas 3.000 pessoas que aceitaram Jesus, elas deixaram de ser o tradicional judeu e tornaram-se tribos dos filhos de Israel espiritualizadas, tá? Tanto que foram perseguidas por não fazerem parte do sacerdócio levítico, tá? Então todos que faziam parte do sacerdócio levítico tinham apoio do sacerdócio levítico, e todos que faziam parte do sacerdócio de Judá eram perseguidos, maltratados e até mesmo mortos, tá? Por quê? Porque fazia parte de outro sacerdócio. Todos eram conhecidos dessa forma. Os anos se passaram, a palavra era dita de boca em boca. Mesmo assim, nunca se perderam. Após a morte dos sacerdotes, aproximadamente o ano 70 depois de Cristo, começaram a escrever os feitos do Senhor nos livros conhecidos e outros que não temos acesso. A escrita do Novo Testamento se deu entre 73 depois de Cristo a 103 depois de Cristo. Então, os 27 livros está aqui na Bíblia, e outros que não estão na Bíblia, todos eles foram escritos no espaço de 73 a 103. Tá? Então, essas foram as palavras do Senhor acerca do Pentecoste, o que é bíblico dizer e o que é heresia falar. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Maravilhoso Deus, eterno e bendito Pai poderoso, nós te agradecemos
pelo poder da tua palavra, Senhor, pela sua bondade, seu grande e precioso amor celestial, em nome de Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno, eu te peço misericórdia, meu Pai. Tome em tuas mãos, Senhor. Eu te apresento cada um dos teus filhos, em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém. E amém. Que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos. Amém? E amém.